Se a gente não pode falar ainda em contexto século II, uma lista fechada ou mais ou menos fechada, e de uma forte presença de uma autoridade que nasce já na fase oral sobre os ditos de Jesus, essa autoridade sobre Jesus, e que ela basta para esses cristãos, sem a necessidade de um cânone, o que teria, então, influenciado, levado a igreja, pensando no processo aqui singular ou de singularização, a estabelecer uma lista fechada de livros ditos cristãos? E eu vou mais além. Como essa lista vai diretamente impactar esse processo de ruptura entre cristãos e judeus? Para isso, eu selecionei 4 estágios, 4 momentos que eu considero fundamentais aí no estudo de vocês, desse olhar histórico desse processo de formação do cânone. O primeiro, indiscutivelmente, é Marcião e o seu cânone. Se nós podemos falar sobre uma primeira lista canônica que circulou entre essas comunidades cristãs, ela tem um nome, tem um inventor, é Marcião. Marcião é o primeiro que a gente tem notícia em se falar em uma lista canônica. Mas essa lista de Marcião ela é muito interessante, porque a lista de Marcião não trabalha com a ideia de 4 evangelhos mais cartas. Marcião simplesmente repudia esse uso desses evangelhos e faz uma seleção, ele pincela o que ele vai utilizar e o que ele não vai utilizar do Evangelho de Lucas. E vai também selecionar algumas cartas paulinas. Isso é interessante porque quando a gente lê comentários, por exemplo, sobre Tertuliano, a Marcião, críticas que ele faz a Marcião, Tertuliano vai dizer que Marcião estava muito bem ciente de materiais como as 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas ele simplesmente, determinadas cartas paulinas, ele simplesmente não quer, ele rejeita, ele não quer utilizar. Então, Marcião faz conscientemente uma seleção do que ele considera como um texto que serve de base de fé para a comunidade marcionita, que é essa comunidade que ele vai fundar, e o que precisa ser simplesmente descartado. Com que ideia? Com a ideia da retomada de um movimento cristão legítimo que siga os ditos de Jesus. Então, seguindo essa mais antiga percepção de autoridade no interior dessas comunidades cristãs, e que, simultaneamente, eleja um personagem, uma vinculada a uma tradição apostólica, ainda que Paulo não esteja vinculado aos indivíduos que andaram com Jesus histórico, mas Marcião situa Paulo dentro dessa tradição apostólica, que teria, de fato, entendido os ensinamentos de Jesus. E ele reconhece como essa tradição paulina. Ora, para Marcião, então, o seu movimento é um movimento puro, é um movimento legítimo, por ser o primeiro a fazer esse processo de separação. E, mais do que isso, Marcião também tem a preocupação em propor rupturas com o ambiente judaico. Um Marcião que já está vinculado a esse ambiente de cristãos que advém do campo politeísta. Marcião é um personagem nesse aspecto interessantíssimo, porque ele causa uma verdadeira virada dentro da história desses textos cristãos. Não só por propor um cânone, mas por propor um cânone desvinculado de uma herança judaica. E é interessante você ler o material do Marcião e confrontar o material de Marcião, por exemplo, com Atos dos Apóstolos. Então, ler o material marcionita e, ato contínuo, ler Atos dos Apóstolos, onde você tem um Paulo muito judeu.
onde você tem um Paulo que é até mais judeu, como eu costumo brincar, que o próprio Paulo, das cartas autênticas. Ora, isso significa dizer que o movimento de Marcião instaurou uma reação enorme dentro dessas comunidades cristãs, mas uma reação não só ligada a essa lista canônica, a produção de um primeiro cânone, mas também a reação sobre esses laços entre os seguidores de Jesus com o movimento judaico. Então, nós já temos o Marcião que quer se desvincular desse ambiente judaico. Em contrapartida, nós temos textos, autores como o material de Atos, que estão aí inseridos nesse diálogo ainda com esse ambiente, o quê? Com esse ambiente judaico. O segundo autor, que é importantíssimo para a gente também poder entender essas demandas e que teria influenciado, é Taciano. Taciano e o Diatessaron nas igrejas da Síria. Galera, vão se ligando nas geografias que eu vou citando, porque nós estamos falando também de um processo de formação de um cânone que é fruto de demandas políticas, eclesiásticas, no interior dessas comunidades. Então, nós não estamos falando de um cânone que está sendo costurado, está sendo produzido por uma comunidade periférica, uma comunidade que está em regiões limítrofes, por exemplo, do Europos. Do Europos, do ponto de vista estratégico, não tem tanta força nesse processo de decisão, embora as igrejas da Síria sejam igrejas importantes nesse processo. Ou igrejas cristãs que estão situadas em cidades, em urbes, com um impacto econômico, um impacto de integração geopolítico menor dentro desse Império Romano. Nós estamos falando de igrejas grandes, igrejas situadas em pontos estratégicos. Lembrem-se das rotas comerciais, as rotas marítimas, terrestres, que são importantes para esse processo de propagação desse movimento cristão. E nesse processo de propagação, polos são criados. Onde esses polos se localizam? Justamente onde nós temos grandes cidades comerciais, cidades que são portos importantes, como, por exemplo, Corinto. Então, nós não estamos falando de uma cidadezinha isolada, uma força para provocar essas reviravoltas. Esses movimentos aqui também não são movimentos que ficam em âmbito regional, são movimentos que têm amplo alcance e uma ampla aceitação. O grupo dos marcionitas vai dar muito trabalho para essa autoproclamada ortodoxia, é muito citado. Então, se é muito citado, é porque ele tem um lastro de alcance enorme. Um outro é Taciano. Taciano, inclusive, de Atessário Taciano, é interessante que Taciano foi discípulo de Justino Marte. E Justino Marte também está aí nesse processo de citar ditos que estão, ou fixar ditos que estão circulando de forma oral, comentar textos como os evangelhos canônicos, entre outros. Mas é interessante porque Taciano se distancia de Justino Marte, distancia de seu mestre. Apesar de Taciano concordar com a ideia de 4 evangelhos importantes que hoje estão no cânone, Taciano vê a importância de materiais também, por exemplo, como o Evangelho de Pedro. Mas ele se incomoda com a ideia de você ter materiais independentes em processo de circulação. Por quê? Ele se incomoda com as contradições, com as diferenças, as repetições que esses materiais trazem. Então, o que Taciano propõe? Taciano propõe escrever um texto chamado de Atessarum, uma harmonia, e essa harmonia vai ter uma ampla aceitação dentro das igrejas da Síria. E não só porque a gente vai encontrar em diferentes sítios, mas também porque nós vemos a menção a esse material por comentários a partir de padres, bispos, mestres da igreja. O que significa dizer que esse de Atessarum de Taciano deu muito certo. Então,
precisa-se de uma resposta ou a produção de uma resposta para sustentar a circulação, por exemplo, de 4 evangelhos, ao invés da utilização de um texto que resume não só os 4, mas outros evangelhos também. Um outro personagem, um outro movimento que vai influenciar, então, nesse processo de uma lista, os cristãos gnósticos, mais especificamente o grupo dos valentinianos, que eu estou afunilando aqui. Porque esse é um grupo, o grupo dos valentinianos é um grupo muito poderoso. Quem fez o curso comigo sobre outros cristianismos, onde eu conversei só sobre esses grupos de cristãos gnósticos, a gente viu que uma das correntes mais fortes é a corrente fundada pelos cristãos valentinianos, que vão se fragmentar tanto na parte oriental quanto na parte ocidental. Então, é um grupo com bastante ramificação e poderoso, a tal ponto de que esse é um grupo que, mesmo pós já igreja institucionalizada, contexto do século IV, século V, eles continuam existindo e vão dar muito trabalho aí nesse processo de singularização desse movimento, mesmo já em contexto, reforço aqui, de uma igreja já vinculada ao Estado romano. E por que dá trabalho? Porque os cristãos gnósticos são responsáveis pela preservação e circulação de textos que também hoje estão no cânone, por exemplo, o Evangelho de João, como eu já falei aqui, mas cartas paulinas também. São importantes por também estarem trabalhando com determinados ritos para a identidade cristã, que também são importantes para essa chamada autoproclamada ortodoxia. E o próprio fundador, Valentim, tem aí um alcance dentro da igreja romana. Ele, por muito pouco, não foi bispo dessa igreja. Então, esses debates vão se instaurar com uma facilidade muito grande no interior dessas igrejas. E eles trazem um problema, um ponto aí chave sobre um forte debate sobre a verdade. Então, muito embora eles não estejam propondo uma lista canônica, os valentinianos têm uma percepção teológica própria que irá incomodar essa autoproclamada ortodoxia. Então, o cânone viria como uma resposta para refutar as teologias apresentadas pelos cristãos valentinianos. Por fim, um último grupo aí que é importantíssimo é o criado por Montano, o montanismo, e os seus livros proféticos. Montano, inclusive, é interessante porque ele também é de origem politeísta, ele é ex-sacerdote do culto de Cibele e vai se juntar a 2 outras mulheres. E ele tem a preocupação em fixar ditos sobre Jesus produzido por essas mulheres que o acompanham. E esses livros proféticos de Montano são livros de base, de referência para essas igrejas, para esse grupo cristão fundado por ele, que também entrará em conflito com o quê? Com esses textos que já estavam em circulação. E é um grupo que também faz muito sucesso, a tal ponto de ter um personagem que foi um fervoroso crítico, inclusive de grupos cristãos que admitiam lideranças femininas, que é o caso Tertuliano. Mas ele, no final da sua vida, acaba se mandando para o montanismo. Então, tem um dado interessante aí nisso.